E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2003 que fala sobre circuitos, e a questão diz o seguinte: no circuito abaixo, todos os resistores têm resistências idênticas de valor 10 ohms. A corrente elétrica I através de R2 é 500 mA. A fonte, os fios e os resistores são todos ideais. Selecione a alternativa que indica o valor correto da diferença de potencial que está submetido o resistor número 1. Bom, então, o que acontece aqui? Para eu encontrar, tem várias maneiras que eu posso encontrar a DDP sobre o resistor R1, mas o que eu vou fazer é calcular, tá? Eu vou calcular utilizando a seguinte equação, né? A DDP sobre o resistor R1 é a resistência do resistor R1 vezes a corrente que passa no resistor R1. Tá? O famoso UQI, aquela equação bem padrão quando a gente fala de eletrodinâmica. Acredito que todo mundo conheça e já trabalhou com essa equaçãozinha aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Para isso, a gente já sabe que a resistência de todos eles é 10 ohms, tá? E isso vai ser algo que vai facilitar a nossa vida, primeiro porque aqui nessa conta a gente já tem essa informação, então. O resistor R1 vale 10 ohms. Só precisamos da corrente que passa por ele. O que a gente tem que entender? Esse circuito é um circuito misto, né? A corrente ela vem por aqui, passa pelo resistor R1 e quando ela chega aqui, ó, ela se divide. Parte dela vem para o resistor R2, que inclusive é essa corrente aqui que a questão, né, comenta no texto. Só que parte dela também vem para o resistor R3 e uma outra parte dela vem para o resistor R4. Então nós temos três correntes aí, uma no R2, uma no R3, uma no R4. E o que a gente já consegue entender por esse esquema que eu fiz? Isso é um circuito misto, né? É um circuito misto e a corrente que passa no R1, a corrente que a gente vai ter, que eu vou chamar de I1, ela nada mais é, essa aqui, né, I1, ela nada mais é do que a soma da corrente que passa em I2 com a corrente que passa no 3 com a corrente que passa no 4. Então, se eu souber a corrente deles, fica mais fácil. Eu sei que a corrente do 2 é 500 mA. Vamos já tirar o miliampere, porque miliampere não é uma unidade que a gente deve usar, né? Então, para tirar do miliampere, a gente tem que dividir esse valor por 1000. E isso aqui vai ficar 0,5 amperes. Então, a gente já sabe que a corrente que passa no 2 aqui, ó, que a questão chama de I, é 0,5 amperes. E aí que vem o detalhe importante. Quando a corrente se divide na situação em paralelo, né, a gente sabe que todos estes três carinhas aqui, ó, eles estão em paralelo. Deixa eu escrever aqui. E é por isso que a gente tem uma divisão, né, uma distribuição da corrente nesses três caras. Mas quando a corrente se divide, ela se divide de forma inversamente proporcional à resistência, de maneira que o que tiver maior resistência vai ter menos corrente. Só que a questão me disse que todos têm resistências idênticas a 10 ohms. Se todos têm resistências idênticas a 10 ohms, todos vão ter uma distribuição de corrente igual. Ou seja, se eu sei que o 2 de resistência 10 passa 0,5 amperes, o 3 que também tem resistência 10 também vai passar 0,5 amperes por ele. Se eu sei que o 4 também tem 10 ohms de resistência, ele também vai ter uma corrente de 0,5 amperes passando. Então a corrente ela vai ter o mesmo valor porque as resistências têm o mesmo valor. Mas só lembrando, isso só vai acontecer porque nós temos resistências idênticas e porque elas estão em paralelo. Se uma dessas coisas não fosse cumprido, já, né, daria errado. E aí com esse raciocínio então a gente consegue descobrir o valor da corrente que passa no resistor R1. Porque 0,5 passa no 2, mais 0,5 que passa no 3, mais 0,5 que passa no 4. Isso vai me dar uma corrente de 1,5. Esse é o valor de corrente que vem por aqui, ó, antes de se dividir e passar pelos resistores. 1,5. Agora que eu sei essa corrente, eu jogo aqui, ó, 1,5 vezes 10 vai me dar 15. 15 volts é a resposta para essa questão. Olhando as alternativas, ficamos aí com a alternativa D como resposta certa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!